Vamos muito rapidamente neste vídeo ver o que dentro do Bootstrap e do JavaScript que o Bootstrap engloba, o que são os scroll bys e os tooltips e como utilizar isto nos nossos projetos. O Scroll Spy é um mecanismo do Bootstrap que permite, através de JavaScript, identificar em que parte do nosso texto ou do conteúdo da nossa página nós estamos e ativar um conjunto de funções de acordo com essa localização. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo dentro de uma navbar. Nós temos aqui uma navbar, uma barra de navegação, onde tem um elemento ativo. E o que acontece depois é que nós temos aqui vários componentes, várias partes do documento. Okay? E à medida que nós vamos fazendo um scroll e vamos visualizando esta parte, o que vai acontecer então é que é ativada aqui a parte onde nós estamos localizados. Não só faz isto, como também, neste caso aqui obviamente temos aqui o drop-down e temos aqui o 1, 2, e se nós formos aqui para o 3, o que vai acontecer vai ficar aqui o 3, o que permite fazer também é obviamente navegar para essas partes. Ao clicarmos aqui, ele vai automaticamente navegar para isto. O que quer dizer que se clicarmos aqui no 3 do drop-down, ele vai navegar aqui para o tree, ok? Ora, este conjunto de informações estão aqui identificadas dentro do site do Bootstrap, como funciona, como é que tudo isto é colocado em prática, está aqui a usage, mas fundamentalmente vocacionada para a utilização de JavaScript. Eles têm aqui a explicação toda de como tudo funciona. Eu recomendo, de facto, que consultem também o site do W3 Schools, como tive a ocasião de dizer no vídeo anterior. Porque aqui eu penso que a informação está um bocadinho mais concisa e mais interessante. E ele explica aqui como é que estas circunstâncias se podem desenvolver nos nossos websites e explica aqui com um exemplo também do que é uma scrollable area, etc. E se nós clicarmos aqui no Try It Yourself, nós vamos encontrar aqui então o conjunto de código que nós podemos simplesmente copiar e colar e vamos ter aqui um exemplo bastante mais complexo, não por ser mais complicado, mas porque contém mais configurações. Porquê? Porque tem aqui formatações, como podem observar, há aqui formatações inline, com paddings, etc. O que nos nossos exemplos eventualmente não seria necessário colocar, ok? Eles aqui colocaram apenas para tornar isto muito mais bonito. O que significa que se nós formos rolando e passarmos para a secção 2, ele vai mudando por isso é que tem aqui os background colors que têm a ver com estas áreas que aqui estão, o section 3 também e o section 4 também, e depois se começarmos a rolar para o submenu 2, vamos ter aqui o submenu 1 e o 2. Ora, aqui na navbar nós podemos clicar e ele automaticamente salta para aquela secção, tudo isto a funcionar dentro da mesma página. O Scroll Spy é basicamente isso. Como é que vocês colocam estas funcionalidades nos vossos websites? Bom, aqui cada uma das secções é dividida com um contentor, okay? Que neste caso está identificado com uma classe Container Fluid, podia ser um container simples, é Container Fluid para cobrir, neste exemplo concreto, toda a largura da nossa página web, e tem depois um ID. Aqui o ID é um elemento do HTML que é extremamente importante. Porquê? Porque é ele, eu vou aqui refrescar porque eu andei ali a alterar código, ok, porque são estes IDs que depois, quer ao nível de algumas componentes CSS, quer fundamentalmente ao nível do JavaScript, vão ser identificados dentro do código, e portanto este ID vai ser utilizado pelas programações ou linguagens de programação que funcionam por trás do nosso HTML para identificar determinados elementos e componentes das nossas páginas. E como podem observar aqui, eu vou até copiar e colar estas duas secções que aqui estão, eu já copiei aqui demais, ok, vamos copiar aqui duas secções apenas e vou colá-las aqui no meu template. O que acontece é o seguinte, nós temos então aqui duas secções de conteúdo. Como podem observar, elas são exatamente iguais. Eu vou aqui alterar isto e vou colocar aqui P conteúdo 2. Ok? E vamos colocar aqui conteúdo 1. Ok? E portanto, as secções estão feitas desta forma, ok? Elas estão, no entanto, formatadas no sentido de serem espiadas pelo próprio código. Se eu agora executar isto que aqui está, não vamos ver nada de extraordinário, muito pelo contrário, vamos ver apenas 2 títulos e 2 parágrafos. Portanto, se eu agora refrescar aqui, cá está,
2 títulos e 2 parágrafos. No entanto, depois, em conjugação então com estes elementos que nós temos aqui no topo, ok, é que vamos ter a informação do SPY a funcionar. Eu não me vou estar a alongar muito nisto. Eu entendo que este tipo de exemplos, se vocês quiserem de facto colocá-los em funcionamento, é muito simples. Copiem o código, alterem o conteúdo, facilmente vão perceber onde é que estão a falhar e como é que podem reduzir todas estas funcionalidades que aqui estão. E, mais uma vez, dou como conselho, a partir do momento em que encontram um modelo base que é funcional, devem guardá-lo num repositório, num documento à parte, para que sempre que tenham necessidade de utilizar num outro projeto, bastará ir lá copiar o código e têm ali o vosso ponto de partida para avançar no desenvolvimento do vosso projeto. Muito rapidamente sobre tooltips. Tooltips são aquilo que se designa por pequenos balões de identificação de funcionalidade extra, os botões de ajuda, basicamente. E o que acontece aqui, que nós encontramos muitas vezes nas nossas páginas web, funcionalidades semelhantes a isto. Nós temos este botão, mas não percebemos muito bem pelo título que ele tem o que é que ele irá fazer. E quando colocamos o nosso mouse por cima, ele vai dizer tooltip ou uma mensagem aqui à parte, ok? Salte para o site tal, ou clique aqui para fazer login, tudo isso. E, portanto, temos aqui vários tipos de tooltips diferentes. Eu vou mostrar muito rapidamente como é que isto se implementa dentro do vosso código, porque ele tem que ser utilizado em conjugação com o JavaScript, normalmente. Bom, aqui o exemplo mais fácil eu até considero que seja aqui o que está no site do W3 Schools. Entram na parte do Bootstrap, na referência a JavaScript e vão aqui ao JS Tooltip. E quando clicam aqui no Tooltip, ele explica basicamente o que é o tooltip, já vimos o que é, ele tem aqui um try it yourself e nós pensamos, bom, bastará com este código aqui fazer um tooltip. Não é assim tão simples, mas também não é muito complexo. E dentro deste exemplo que aqui está, nós temos basicamente toda a informação que é necessária. Nós temos aqui todo este corpo, que é basicamente aquilo que nós temos aqui já colocado. Ok? Vai-nos interessar essencialmente o que é que vamos colocar aqui e o que é que vamos acrescentar aqui em baixo e que eu já vou referir. Neste caso, o que nós temos é então aqui um conjunto de informação, temos aqui um container, tudo certo, e por isso é que o texto está aqui com este pathing. Depois temos aqui o título, que é este título que aqui está, e temos aqui este parágrafo que explica o que são as tooltips, ok? Ora, o que interessa aqui nós temos é esta hiperligação, que eu vou copiar e vou colar aqui dentro do meu template, e que tem aqui duas componentes que são fundamentais. O data toggle, que diz aqui tooltip, e o title, que diz array. Ora, o data toggle, que diz tooltip, e aqui o array, vão funcionar em conjugação com o JavaScript para dispararem então a tooltip. Neste caso, por cima de uma hiperligação. O que quer dizer que se eu tiver aqui o link, ok? E se tiver aqui esta é uma hiperligação, será o texto que vai aparecer como tooltip. O que é que eu necessito agora para que este link apresente essa tooltip? Eu vou aqui gravar e vou aqui refrescar no meu template e vamos verificar o que é que acontece. Se eu colocar o meu mouse por cima, ele vai apresentar aqui, esta é uma hiperligação, ok? Esta funcionalidade que ali está é apresentada diretamente pelo HTML, ok? Não é pelo Bootstrap, é pelo HTML. Vamos aqui ver então o que é que acontece se eu agora acrescentar aqui este script no fundo da minha página. E atenção ao local onde nós vamos colocar este script, porque ele tem que aparecer a seguir à referência do jQuery, ok? E do Bootstrap Min, ok? Então nós vamos colocar aqui sempre no fundo. Vamos aqui formatar o texto. Okay? Vamos colocar desta forma. E, portanto, o que é que ele vai fazer aqui, basicamente, eu não vou aprofundar muito este espaço. Ele vai aqui buscar todos os elementos que tenham a expressão tooltip. E depois vai-lhes atribuir, então, a formatação tooltip. O que quer dizer que se eu tiver aqui dois elementos H, a ligação 1 e a ligação 2, eu vou aqui separá-los. Vou colocar aqui um break. Como eles têm data tooltip, esta é a hiperligação 2 e esta é a hiperligação 1,
o que vai acontecer é que esta instrução de jQuery vai buscar todos os elementos que contêm o elemento DataToggle_Tooltip, que está aqui, e vai-lhes atribuir então a função tooltip. Vamos então verificar se isto funciona com estes dois exemplos. Vamos aqui refrescar, temos aqui os dois links, eu vou colocar ali e reparem, ok, eu vou para nós conseguirmos ver melhor, eu vou colocar aqui uns parágrafos artificialmente para puxarmos um bocadinho para baixo o conteúdo da página. Poderíamos estar aqui a formatar, a colocar aqui um pathing, etc. E se calhar até podemos fazê-lo. Às vezes fazer desta forma não é a forma mais correta. Então vamos colocar aqui style é igual a pathing top 100px. Vamos aqui exagerar bastante, ok? Eu penso que está correto. Vamos aqui refrescar e vamos ter então aqui os nossos links mais para baixo. Reparem então o que é que acontece aqui. Cá está. Esta é a hiperligação 1, portanto, aquela mensagem de HTML que aparecia por baixo já não aparece e esta é a hiperligação 2. Como é que nós podemos distinguir estes elementos todos? Bom, no caso concreto, se queremos atribuir tooltips a todos eles, fará muito mais sentido fazê-lo desta forma, mas poderíamos fazê-lo também através da utilização de IDs. E neste caso os IDs são personalizados. Se eu colocar aqui ID, o A1, por exemplo, e aqui o ID A2, ID igual a A2, o que nós podemos fazer aqui neste caso, ou o que teremos que fazer obrigatoriamente é, aqui em vez de utilizar este método de seleção, é ir buscar o método de seleção por ID, que utiliza aqui um cardinal e depois o nome A1, por exemplo. Okay? E neste caso só o elemento A1 vai ser transformado numa tooltip. Vamos fazer esta experiência para ver se tudo correu como é esperado. Ok, tudo normal, mas agora se eu colocar aqui no link 2, vamos ter a tooltip do HTML normal. Se eu clicar no link 1, ou se não é preciso clicar, vamos ter a tooltip do Bootstrap, ok? E portanto, de uma forma geral, é então estes conceitos. Mais uma vez eu volto a referir, não há nada como chegar, copiar, colar, alterar o código e temos as funcionalidades prontinhas a usar nos nossos projetos.